Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos ler no versículo 44. Quarenta e um, por favor. Aliás, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora, versículo 45. Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando há um destes pequeninos, ou não fizeste, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Que assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou também de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora, Apocalipse. Capítulo 19. Capítulo 19. Nós temos aqui a grande batalha de Armagedon, aqui neste capítulo. Pelo menos nós temos as circunstâncias, e temos a descida do Senhor Jesus Cristo como Rei guerreiro, a manifestação de Cristo em glória para destruir os inimigos. A partir do versículo 11 nós lemos disso. Nós já temos lido esses versículos em outras noites. Vamos ler o versículo 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta,
que de diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Dá para observar que nós temos a menção de 1000 anos 10 vezes nesses versículos. A sexta vez ocorre no versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e secaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21 e 1. E veio um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso vai servir para a nossa leitura hoje de noite. Eu sei que Deus há de abençoar sua santa palavra. Realmente essas leituras tocam no coração da gente, sabe? Que não dá para ler do lago de fogo com leviandade. A gente sente isso no fundo do coração. É Deus nos ajudando, nós vamos tocar nesses assuntos. Não para assustar a ninguém aqui presente conosco. Mas eu me sinto responsável para avisar todos aqui presentes do grande perigo que está pela frente. Se você morrer nos seus pecados, um dia você vai se encontrar no lago de fogo, que arde de fogo e enxofre para todo sempre. Isso não vai ser fácil para aguentar. Mas a coisa que realmente pesa na gente é o fato que há para todo sempre. Para todo sempre. Pelos tempos infindos da eternidade, o pecador há de provar a ira de Deus no lago de fogo. Eu apelo para você tomar a sério o assunto da salvação da sua alma. Eu sei que você tem tratado deste assunto com leviandade. Você tem negligenciado esse grande assunto até agora. Mas eu apelo para você tomar uma atitude quanto à sua salvação. Eu digo hoje de noite, Deus me ajudando, eu vou me salvar antes de dormir esta noite. Nós já temos estudado sobre esta semana 70ª de Daniel capítulo 9. Eu acho que todos já sabem agora o que quer dizer isso. A 70ª semana de Daniel capítulo 9. Refere-se ao período de 7 anos que vem depois do arrebatamento e que termina com a manifestação do Senhor Jesus Cristo em glória. E nós já estudamos um pouquinho, amados irmãos e amigos aqui conosco hoje. Aqui nós temos o arrebatamento, que há de se dar a qualquer momento. E depois, um tempinho depois do arrebatamento, vai se iniciar o dia do Senhor. Um tempo de julgamento aqui neste mundo. Já temos pensado sobre esse juízo, sobre a humanidade aqui no mundo, os 7 selos, 7 trombetas, as 7 taças. Nós temos pensado no trabalho dos 144 mil judeus, os evangelistas dos dias no futuro, que hão de espalhar a mensagem do Evangelho com grande sucesso. Muitas pessoas hão de se salvar. Mas nenhuma pessoa que ouve o Evangelho hoje vai se salvar depois do arrebatamento. Nenhuma pessoa que ouve o Evangelho hoje. Mas muitas pessoas terão a oportunidade depois do arrebatamento. Vão aproveitar, vão se salvar. Mas muitos deles vão sofrer martírio durante estes anos de grande tribulação. Mas estes, os 144 mil, serão conservados para entrar no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então temos esse período de 7 anos. Será que os irmãos observaram que esse ponto no meio é muito significativo? Depois de 3 anos e 6 meses,
nós temos certos eventos marcantes que hão de se realizar. Quais são, diz alguém? O primeiro evento, Satanás, ele será expulso dos céus. Hoje, Satanás tem a sua esfera de atuação nos céus, onde tem as nuvens. Ele é o príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2. Ele atua livremente nessa esfera, enganando o pobre pecador, cegando os entendimentos dos incrédulos. Pela metade dessa semana profética, a 70ª semana, ele será lançado dos céus para a terra. Eu não estou dizendo que ele vai se encarnar aqui no mundo. Eu não posso dizer isso. Mas você sabe que o diabo, ele deve ser um grande espírito maligno, invisível. E sendo lançado dos céus para a terra, e sabendo que ele tem pouco tempo para atuar, você pode ficar sabendo que ele ficará furioso. E vai se esforçar pelos últimos 3 anos e meio para enganar e também incomodar muitas pessoas aqui neste mundo. Então isso vai acontecer pela metade dessa semana. Então, mais um evento. Nós temos, por exemplo, o fato que o anticristo, ele há de desfazer o concerto feito com Israel. Depois de 3 anos e 6 meses, ele anulará a aliança feita. Aquela promessa de proteção e segurança para Israel, ele há de anular. Nesse mesmo tempo, ele entrará no templo para proclamar-se Deus. Eu sou Deus. Tudo isso há de acontecer pela metade dessa semana profética. Outra coisa. Se lembra, eu falei sobre a grande prostituta que está sentada sobre a besta, o anticristo? A prostituta há de ficar assentada durante os primeiros 3 anos e meio. Mas pela metade dessa semana, depois de 3 anos e 6 meses, a besta há de virar contra a prostituta. E ela vai perder a sua posição de poder sobre a besta. A besta não vai querer rivalidade. Ele vai se apresentar como Deus. Ele não vai querer a Igreja Católica para ser como rival ao lado dele. Então, mais uma coisa. Se lembra, eu falei sobre as 2 testemunhas? As 2 testemunhas vão morrer pela metade dessa semana. Eu estou concordando com vários estudiosos que dizem isso, mas hoje eu li um livro, esse homem, ele disse que as 2 testemunhas vão atuar pela segunda metade da semana profética. Então dá para ver que tem diversas opiniões sobre esse assunto. A Bíblia não diz especificamente. Mas já que a cidade de Israel será cercada de muitos e muitos inimigos, eu não posso ver como as 2 testemunhas podem atuar em circunstâncias assim em Jerusalém. Por isso eu prefiro dizer que eles vão atuar na primeira metade da semana profética. Então dá para ver como esse período aqui é de grande significação pela metade da semana profética. Hoje nós vamos ter que falar um pouquinho sobre a grande batalha de Armagedon, e nós já comentamos sobre isso. A reunião de tantas nações em redor de Israel, mais especificamente em redor de Jerusalém.
Todo mundo com vontade para obliterar a nação de Israel do mapa. Porque não tem como aguentar a presença do povo de Deus neste mundo. E todo mundo vai ficar resolvido para aniquilar essa nação. Então temos essa batalha de Armagedon. E no momento exato, o Salvador há de aparecer para livrar o seu povo da cidade de Jerusalém, aquela cidade sitiada. Ele há de livrar o povo. O povo há de fugir para a segurança. E os inimigos serão totalmente destruídos. Que vitória para o Rei Guerreiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. E dá para imaginar que em redor da Armagedon, dá para ver essa localidade mesmo hoje, um pouco fora da cidade de Jerusalém. E um tipo de planície muito, muito grande. Tem lugar para milhares de pessoas congregar ali. Mas os corpos de milhares de soldados hão de jazer no chão. E nós temos aqui o anjo chamando as aves do céu para vir e se fartar da carne que está ali no chão de tantos soldados. Vai ser uma coisa horrível para presenciar. Graças a Deus eu não vou estar no mundo então. Nem muitos aqui conosco nesta reunião hoje de noite. Mas, depois da descida do Senhor Jesus Cristo para reinar, os pés dele hão de tocar no Monte das Oliveiras. Nós vamos ter que falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas uma das primeiras tarefas o Salvador vai realizar o julgamento das nações vivas, onde nós temos lido em Atos capítulo 25. Agora, neste momento, eu apenas comento sobre isso, logo eu vou entrar nesses detalhes. Temos as nações vivas congregadas diante do Salvador. E ele há de dividir as ovelhas e os bodes. Os bodes, ao lado esquerdo do Senhor Jesus, hão de descer vivos para o lago de fogo. E nós vamos comentar sobre isso. As ovelhas, à mão direita do Senhor Jesus Cristo, hão de entrar na terra para povoar a terra durante o reino milenar. Pelo menos dá para dizer que temos aqui o núcleo dos súditos do Senhor Jesus Cristo, do seu reino, entrando aqui para povoar a terra. Certamente essas pessoas aqui vão gerar filhos e filhas, não havendo morte, ou pelo menos a morte será uma coisa rara nesses dias. Dá para imaginar que a população do mundo há de se multiplicar rapidamente nesse período de 1000 anos, o reino milenar de Cristo. Nós vamos comentar mais sobre isso daqui a pouco. Satanás será preso durante esses 1000 anos. O dragão será preso aqui. Isso quer dizer que o Salvador terá liberdade para reinar, sem a influência de Satanás. Justiça há de tomar conta deste mundo. Paz, sossego, tranquilidade, equidade. Tudo isso há de caracterizar este período de 1000 anos. Depois, Satanás, ele será solto da sua prisão. Ele há de enganar as pessoas. Dá para imaginar que depois de 1000 anos, muitas pessoas vão estar neste mundo. E as pessoas que nascem aqui no reino milenar do Senhor Jesus Cristo vão ter que se salvar. Vão ter que buscar a salvação, como qualquer pessoa nessa época.
Mas finalizando os 1000 anos, muitas pessoas não vão se importar com a salvação da alma. Consequentemente, Satanás, sendo solto, ele vai encontrar milhares de pessoas prontas para segui-lo. Então, o Satanás, ele há de arrumar, vamos dizer, a revolta final contra Deus e contra o Cordeiro. Aqui, Gog e Magog. A última revolta. E nós lemos como essa multidão de pessoas, finalizando os 1000 anos do reino do Senhor Jesus Cristo, nós lemos como fogo há de descer do céu para consumir todos esses inimigos. Em seguida, nós temos o julgamento do grande trono branco. Os mortos hão de ressuscitar. Para que momento? Os mortos hão de ressuscitar para comparecer diante do Senhor Jesus Cristo. Será que você há de estar diante de Cristo nesse dia? Eu imagino que as pessoas que hão de estar diante de Cristo nesse dia há de levar consigo para dentro do lago de fogo a lembrança daquela cena. E essas pessoas nunca vão poder pagar a lembrança dessa cena. Durante os tempos infindos da eternidade, vai ser uma coisa horrível. Eu apelo para você buscar a sua salvação. Depois do julgamento do grande trono branco, nós lemos como esses condenados vão ter o seu lugar no lago de fogo para todo sempre. Mas nós, o povo de Deus, nós vamos entrar aqui na eternidade, tomando o nosso lugar nos novos céus e a nova terra. É muito difícil explicar o que vai acontecer. Eu acredito que nós, o povo de Deus, fazendo parte da Igreja de Deus, isto é, do noivo de Cristo, a Igreja, o corpo de Cristo, nós vamos ter a nossa parte nos novos céus. Outros vão ocupar a nova terra durante toda a eternidade. Mas nós vamos poder nos comunicar com a nova terra durante a grande eternidade. Mas, vamos pensar com mais detalhes sobre esses grandes assuntos, porque nós temos ali coisas graves em que nós podemos e devemos meditar por uns minutos ainda nesta reunião. Mas que catástrofe! A batalha de Armagedon, milhares e milhares de soldados. E nós imaginamos que a besta estará lá, com os soldados dele, milhares e milhares de soldados da Europa, Ocidente. Nós temos o rei do Norte, o rei do Sul, os reis do Oriente. Se lembra? O rio Eufrates se seca, dando lugar para esses exércitos atravessar, sem impedimento, todo mundo cercando a cidade de Jerusalém. Todo mundo prestes para aniquilar o povo de Deus da face desta terra. Mas neste momento, o Salvador há de se manifestar. Ao invés de olhar para Jerusalém, os exércitos do mundo hão de olhar para essa pessoa que está descendo. E a pergunta há de surgir: quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa que está aparecendo? Nós não temos visto uma coisa igual. E essa pessoa descendo devagarzinho. Quem sabe os exércitos vão ter tempo para apontar as suas armas para essa pessoa. Dá para imaginar isso. Mas com aquela espada que sai da boca do Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, ele há de aniquilar todos os inimigos. Serão como gafanhotos para ele.
Será uma coisa simples para o Salvador remover todos esses inimigos, destruir todos esses inimigos. E tantos corpos hão de jazer neste mundo, na terra, perto de Jerusalém. E as aves do céu hão de comer a carne. Vai ser horrível para presenciar isso. Mas o Salvador, ele desce, conforme Isaías capítulo 63, ele desce com glória, aniquilando os seus inimigos. Mas os pés dele, enfim, vão tocar no Monte das Oliveiras. E nesse momento, o Monte das Oliveiras há de se dividir em dois. Uma parte há de se deslocar para o norte. Outra parte há de se deslocar para o sul. Criando um grande canal, um grande abismo, que há de se estender desde o mar Mediterrâneo até o mar Morto. Isso quer dizer que Jerusalém, dentro de muito pouco tempo, estamos pensando numa questão de minutos, ou quem sabe horas, devido a este terremoto, a cidade de Jerusalém há de se tornar uma cidade marítima, um porto marítimo. Porque esse canal há de dar origem para um curso de água navegável. Desde o mar Mediterrâneo até o mar Morto. E eu acredito que desde o mar Morto, a água há de se estender até ao Mar Vermelho. O Golfo Aqaba. Eu não sei se vocês sabem alguma coisa sobre a geografia do Mar Vermelho, lá no Egito. Mas eu posso imaginar que esse curso da água, passando perto da cidade de Jerusalém, vai causar, vamos dizer, o canal de Suez ficar totalmente redundante. Porque Jerusalém será o centro do mundo. Realmente. Vai ser a capital do mundo. Nessa época dos 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Veja só como ele há de transformar mesmo a topografia da terra de Israel num instante assim. E no mesmo instante, a terra onde tem o templo, ou pelo menos o terreno do templo, há de se erguer. No mesmo tempo. E o templo há de ficar num lugar elevado. Todo mundo podendo enxergar o templo de longe. Tudo isso há de acontecer, vamos dizer, num instante, com a descida do Senhor Jesus Cristo. E com glória, o Salvador há de entrar na cidade. Mas ele vai ter que tratar do assunto dos inimigos, das pessoas não salvas. Porque nem todas as pessoas vão ter a sua parte nos exércitos em redor de Israel, da cidade de Jerusalém. Então o Salvador, ele há de montar um tipo de tribunal, onde, em Joel capítulo 3, nós lemos, do vale de Josafá. Deve ser um local perto da cidade de Jerusalém. Ele há de unir todas as nações gentílicas, as pessoas que são vivas neste mundo então. Ele há de unir toda essa multidão. Então vai ser muita gente, diz alguém. Nós já estudamos ontem à noite que a população do mundo será grandemente reduzida devido aos julgamentos, os juízos dos céus, trombetas e também taças. Muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas martirizadas também durante esses anos.
Então não será tão difícil para o Salvador unir todo mundo diante dele. E como pastor, o Salvador há de fazer uma distinção entre essas pessoas. E você vai para a minha mão direita. Você tem que ir para a minha mão esquerda. Você também, a minha mão esquerda. Você, a mão direita. E você tem que ir para lá e cá. E assim ele mesmo há de dividir essas pessoas. Diz alguém, quem estará lá? As nações gentílicas vão estar lá. Todo mundo que tem vida há de ter o seu lugar lá diante do Senhor Jesus Cristo. A base do julgamento, o tratamento dessas pessoas. Isto é, essas pessoas, tratando dos filhos de Israel, com carinho, com bondade, isso em si deixa transparecer que essas pessoas que fazem tais coisas são salvas. Então essas pessoas salvas vão estar à mão direita do Senhor Jesus Cristo. Chamam-se de ovelhas. As pessoas que manifestaram-se como inimigos de Israel manifestam-se como pessoas não salvas, então vão estar à mão esquerda do Senhor Jesus Cristo. Então o Salvador há de dizer para essas pessoas, a sua mão esquerda, apartai-vos de mim para o fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Que palavras para ouvir? Que palavras? Será que eu tenho como dizer alguma coisa muito séria? Escute bem. Se você estiver aqui no mundo depois do arrebatamento, tomara que isso não aconteça. Mas se você estiver aqui no mundo depois do arrebatamento, vamos supor que você terá como sobreviver àquela oposição, todos os juízos, todas as dificuldades. Você será chamado para comparecer diante do Senhor Jesus Cristo nesse dia do julgamento das nações vivas. É você sendo colocado à mão esquerda do Senhor Jesus Cristo, já que você não é salvo. Você, enfim, há de deixar aquele local e há de ir diretamente para o lago de fogo. Notou? Para o lago de fogo. Não para o inferno. É para Gehenna, o lago de fogo. Você há de entrar naquele destino vivo. Vivo. Com o seu corpo. Como você está. Assim vai se iniciar uma eternidade de pavor, e pesar, e tormento. Isso não é brincadeira. Essas coisas são reais. E deixe-me dizer, talvez não sejam tão longe de nós neste momento. As ovelhas à mão direita do Senhor Jesus Cristo vão entrar no reino milenar. Vão ficar aqui na terra, vão tomar o seu lugar aqui no mundo. Quando o Salvador, enfim, estabelece o seu reino aqui neste mundo. Serão, vamos dizer, as primeiras pessoas para povoar a terra. Eu sei que tem outros detalhes que eu não mencionei. Eu vou ter que deixar isso, quem sabe vai ter oportunidade outro dia para explicar
Estou me lembrando de uma ressurreição, ali em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Isto é, logo depois da batalha de Armagedon, quem sabe logo depois desse julgamento das nações vivas, vai haver uma ressurreição. Quem vai ser ressuscitado? Todos aqueles martirizados durante aquele período de 7 anos. Muitas e muitas pessoas serão mortas nesses 7 anos de tribulação, mas serão ressuscitadas. E pessoalmente eu acredito, talvez não estou totalmente convencido, mas estou preparado para dizer publicamente que os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados. Ali, junto com os santos da tribulação, os martirizados. Então, esses santos vão ter que ser recompensados. Quem sabe também vão tomar o seu lugar no reino do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Então, é só isso que eu quero dizer sobre este assunto neste momento. Mas, como eu disse, que dias? São dias felizes, os dias do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Já falamos um pouquinho sobre as mudanças geográficas, topográficas aqui neste mundo, principalmente lá em Jerusalém. Mas também, já que Satanás está preso, ele não tem liberdade para atuar, então a justiça há de reinar. A justiça, equidade, paz. Uma criança vai morrer tendo 100 anos de idade, mas normalmente a pessoa vai viver como viviam nos dias de Adão e aquela época, até 900 anos, quem sabe, até os 1000 anos. A morte será uma coisa rara. Se o pecado se manifestar nesses dias, o rei, tendo aquela vara de ferro, ele há de tratar do assunto sumariamente. Ele não vai tolerar nada de injustiça. Ele vai julgar na hora o ofensor durante o reino dele aqui no mundo por 1000 anos. E nós lemos, amados irmãos, que convém que Cristo reine. Diz alguém, por quê? Por quê? Esse assunto é de grande importância para nós. Sempre era a vontade de Deus que o ser humano tivesse domínio aqui neste mundo. Quando Deus criou o homem, Deus tinha em mente que o ser humano fosse chefe, que ele tivesse domínio neste mundo. Mas por causa da entrada do pecado lá no Jardim do Éden, o ser humano perdeu essa posição, esse privilégio. O pecado começou a dominar o ser humano. Mas que tragédia. Mas ainda, Deus teve um plano de redenção. Através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus encontrou uma solução para o pecado. Sim, Ele encontrou uma solução. Isso quer dizer que, no tempo predeterminado por Deus, Cristo, como homem, há de tomar o seu lugar, como supremo, como soberano, aqui neste mundo. Veja só como Deus há de realizar o seu plano original. O homem terá domínio, enfim. O homem, o Senhor Jesus Cristo. Veja só como a encarnação do Senhor Jesus Cristo foi essencial. Ele veio a ser homem, sem deixar de ser Deus. Mas ele veio a ser homem para poder, enfim, ter domínio nesse período de 1000 anos aqui neste mundo, como rei
dos reis e Senhor dos senhores. É maravilhoso como Deus, enfim, há de realizar a sua própria vontade. Mas já que o Salvador, ele encontrou uma solução para o pecado, você pode se beneficiar. Você pode se beneficiar. Como diz alguém, você pode se livrar dos seus pecados mesmo nesta reunião. Você não precisa continuar nesta vida com aquela ameaça um dia de encarar o juiz. Não, amigo. Você pode ser perdoado dos seus pecados, livre dos seus pecados, por fé naquele que fez aquela obra tão importante sobre a cruz, o Senhor Jesus Cristo. E se você confiar em Cristo nessa reunião, você pode sair às 9 horas, um pouco depois, dizendo, agora, eu não vou estar diante de Cristo para ser julgado pelos meus pecados. Não vou estar. Ele não vai me mandar para o lago de fogo. Agora eu sou salvo, livre dos meus pecados. Simplesmente porque Cristo provou a morte por mim. Ele levou sobre si os meus pecados e sofreu as consequências disso sobre a cruz em meu lugar. Você confiando nele pode ser salvo na hora. Ou que você faça isso sem mais demora, que você receba a Cristo como seu Salvador. Mas tanta coisa há de ficar atendida nesse período de 1000 anos. Vai haver mais luz. O tempo, isto é, a terra há de se tornar bem mais capaz de produzir. Não vai haver mais armamento. Os homens vão de transformar os seus armamentos de guerra para ferramentas agrícolas, para trabalhar na terra. E a terra há de produzir em abundância. É muito difícil para nós imaginar o que vai acontecer. Mas não vai haver nada de fome. Vai haver alimento para todo mundo nesses dias do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. A chuva há de descer no tempo certo. Não vai haver catástrofe. Não vai haver desastres. Não vai haver nada de morte violenta. Vai haver paz. Os animais até, as feras, serão, vamos dizer, domadas. Isso vai mudar totalmente. O leão há de estar ao lado do cordeiro. Então, essa época há de ser totalmente maravilhosa. Os 1000 anos do reino do Senhor Jesus Cristo. O Salvador há de estar pessoalmente aqui no mundo. Onde nós vamos estar? Nós vamos acompanhar o Senhor Jesus Cristo descendo nesse cavalo branco. Nós vamos segui-lo em cavalos brancos. Mas nós vamos ficar acima da terra, na Nova Jerusalém. É desse ponto de vantagem vamos administrar o reino do Senhor Jesus Cristo. Acredito que nós não vamos estar aqui no mundo, mas vamos poder nos comunicar com o pessoal aqui no mundo durante os 1000 anos. Vamos poder ajudar o Senhor Jesus Cristo para administrar. Eu já disse que o Salvador pessoalmente estará aqui no mundo. Mas nós lemos em Ezequiel capítulo 34 que o Salvador terá regente. Uma pessoa, vice-rei, vamos dizer. Essa pessoa há de se levantar. E conforme nós lemos em Ezequiel 34, e também em outras passagens, bem pode ser o próprio rei Davi. Ué? Eu não posso encontrar outra resposta, amados irmãos, porque o nome de Davi aparece distintamente nas páginas
da palavra de Deus ali em Ezequiel. Então, Davi sendo ressuscitado, ali conforme Apocalipse 20, versículo 4. Ele será regente para reinar aqui no mundo, na ausência do Senhor Jesus Cristo. O Salvador vai ter que fazer tanta coisa, ir para tanto lugar, mas ele sempre terá o seu representante na cidade de Jerusalém. Na ausência do Senhor Jesus, Davi estará lá para tomar controle do reino do Senhor Jesus Cristo. Satanás será preso, nós lemos, mas, enfim, no final desse período, ele será solto para enganar as nações. Pessoas não salvas perto do final dos 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Veja só como a natureza humana nunca mudou, mesmo com o reino do Senhor Jesus Cristo. O Salvador não há de retirar das pessoas a natureza pecaminosa. Pessoas vão nascer pecadoras, precisando ser salvas. Mas como eu disse, no final dos 1000 anos, muitas pessoas não vão de se salvar. Não vão querer se salvar. Então Satanás, ele terá pessoas à sua disposição. E assim Satanás, ele há de arrumar a última revolta. Gog e Magog. Milhares de pessoas, de novo, manifestando-se contra Deus. E de repente fogo há de descer do céu, aniquilando todos os inimigos. E nós lemos depois disso, da ressurreição dos mortos, para comparecer diante de Cristo, no grande trono branco. Mas eu já mencionei isso. Depois de ser julgados, o Salvador, ele há de determinar o grau de severidade da sua punição, o grau de severidade do juízo para cada indivíduo. E o Salvador, ele não vai errar. Sendo o Filho de Deus, o julgamento dele será justo. Justo. Então, os livros vão se abrir, os livros nos quais estão escritos os pecados de cada indivíduo. E o Salvador há de contemplar aquela lista de pecados cometidos por cada indivíduo. Além disso, acredito firmemente que as oportunidades para se salvarem, isso também será levado em conta. Pecados de comissão, pecados de omissão. Então vamos supor, uma pessoa está ali tendo muitos pecados. Além disso, ouviu o Evangelho em pregações, vamos dizer, assistiu, vamos dizer, 5.000 pregações do Evangelho. 5.000. Tudo está escrito ali. Você pode imaginar que essa pessoa terá um juízo bem maior do que aquela pessoa que tinha muitos pecados, mas nunca ouviu o Evangelho. Como eu disse, o Salvador não há de errar. Nenhum pecador vai poder enganar o Salvador, o juiz, naquele dia. Nenhum pecador poderá dizer, mas o Senhor errou. Isso não é justo. Nenhuma pessoa há de levantar a sua voz assim. Mas será que dá para imaginar um pobre pecador tomando o seu lugar ali diante do Senhor Jesus Cristo? Eu não sei se o pobre pecador então vai poder levantar os seus olhos para fitar os seus olhos nos olhos de Cristo. Será que dá para imaginar uma pessoa podendo fazer isso? Eu digo outra vez.
A lembrança disso há de ficar com o pecador, mesmo lá no lago de fogo, por todo sempre. Você nunca vai poder apagar uma lembrança assim da cena do Senhor Jesus Cristo, da visão de Cristo. E quem sabe, o pecador há de enxergar as marcas da cruz, dos cravos na mão do Salvador naquele dia. Quem sabe o pecador há de dizer, e uma pena que eu não confiei nesse Salvador. Pare de brincar, amigo. Pare de brincar, porque essas coisas são reais. Aí nós lemos como o pecador será lançado no lago de fogo. Se o pecador comparecer aqui, no julgamento das nações vivas, não vai aparecer aqui. Você entendeu? As pessoas que estão aqui, a mão esquerda do Salvador, vão descer para o lago de fogo. E vão ficar no lago de fogo. As pessoas aqui vão sair do inferno, não do lago de fogo. Do inferno, as almas vão sair, reunindo-se com os corpos que estão nos túmulos. E essas pessoas vão de comparecer diante do Senhor Jesus Cristo de corpo e alma e espírito. E daí serão lançadas no lago de fogo. Mas para nós, a igreja, pessoas salvas, nós vamos entrar na eternidade, tomando o nosso lugar na Nova Jerusalém, ou nos novos céus e a nova terra, os novos céus e a nova terra. Acredito, amados irmãos, que o mundo em que nós vivemos será renovado. Renovado. Afinal de contas, sobre a cruz, o Salvador pagou um preço para redimir não apenas pessoas, mas o próprio mundo. Se lembra? Mateus capítulo 13, ele comprou a terra em que tem o tesouro. Se lembra? Ele comprou a terra a morrer sobre a cruz. Então ele não comprou a terra para a terra, enfim, ficar totalmente destruída e aniquilada. Não. A terra será renovada. Com fogo. Purificada com fogo. E enfim nós temos novos céus e a nova terra. E nós vamos tomar o nosso lugar nessa esfera gloriosa para toda a eternidade. Mas que bom que nós vamos estar lá. Isto é, nós que somos salvos. Você pode indagar-se a si mesmo, será que eu vou estar lá? Mas você estará lá, se aqui nesta vida você tratar do assunto da salvação da sua alma. Não estará lá, se você não tratar do assunto da salvação da sua alma. Isso quer dizer que a questão do destino da sua alma está inteiramente com você. E a sua atitude com Cristo vai determinar o destino da sua alma para todo sempre. Que você faça a boa escolha. Que você receba a Cristo como seu Salvador pessoal. Para estar junto com os crentes no céu, os novos céus e também a nova terra. Que você esteja lá, junto conosco, para todo sempre. É que você não esteja no lago de fogo. Mas tudo depende da sua atitude para com Cristo.